Olá, sejam bem-vindos, meu nome é João Pedro e essa é a Lupin. Esse é o vídeo onde nós falaremos sobre conjuntos, suas propriedades e definições. Caso você não tenha visto o vídeo sobre o roteiro que iremos seguir sobre funções, lá no final eu deixo uma dica. Não fique somente assistindo esse vídeo. Pegue lápis e papel, faça suas anotações para depois revisar. Então, dito isso, vamos começar. Podemos dizer que um conjunto é uma coleção qualquer de objetos. A esses objetos nós damos o nome de elementos. Para entender melhor essa ideia, vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo, nós temos o conjunto dos números pares, cujos elementos são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Outro conjunto que podemos tomar como exemplo é o conjunto dos números ímpares, positivos, é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Temos também o conjunto dos números primos, formado pelos números 2, 3, 5, 7, 11 e segue infinitamente. Lembrando que os números primos são aqueles divisíveis por 1 e por ele mesmo. Observe que 1 não é primo. Até agora, listamos conjuntos com nomes conhecidos, mas poderíamos criar um conjunto qualquer, sem nome ou relação óbvia entre os elementos, como o conjunto Q, formado pelos elementos 3, 10, 25, 37, 45, 92, 1 e 0. A partir desses quatro conjuntos iniciais, vamos observar algumas características. Veja como um conjunto é escrito. Seus elementos entre chaves e separados por vírgulas. Quando um conjunto é infinito e sabemos quais são os seus próximos elementos, nós podemos colocar os três pontos no fim para indicar que ele continua infinitamente. Veja o conjunto Q. Diferentemente dos outros três, ele é finito. Outra característica a se apontar é a letra que define o conjunto. Ela deve ser maiúscula, e não importa qual seja. Por conveniência, escolhi a primeira letra de cada palavra que define o conjunto. Como já havia usado P para os pares, recorri à segunda letra dos números primos, a letra R. Mas poderia ter colocado qualquer letra que quisesse, como S, F, G ou H, mas desde que maiúscula. A título de curiosidade, os conjuntos podem ser determinados de três modos. Por enumeração, que é quando mencionamos todos os elementos de um conjunto, como o conjunto Q. Por extensão, quando enumeramos todos os elementos de um conjunto, mas apenas citamos alguns deles recorrendo a reticências, para representar os outros podendo ou não citar o último, como nos nossos três primeiros exemplos. O terceiro modo veremos mais adiante, esse sim importante. Esses dois, para a nossa finalidade, não é algo que precisa ser estudado. Podemos ir além dos números para dar outros exemplos de conjuntos. Vejamos o conjunto das letras do alfabeto. Os três pontos estão indicando as letras entre L e X, para não precisarmos escrever todas. Outro exemplo de um conjunto por extensão. E assim, como um conjunto Q, A também é um conjunto finito. Desse conjunto também podemos pegar como exemplo o conjunto das consoantes e o conjunto das vogais. Note que os elementos estão escritos em letra minúscula, enquanto a letra do conjunto é maiúscula. Essa diferenciação é importante. A letra A minúscula pertence ao conjunto A maiúsculo. Um elemento sempre é representado com letra minúscula. Outros conjuntos que podemos citar são os conjuntos dos quadriláteros, dos triângulos, mas podemos também sair um pouco da matemática e falar de conjuntos mais próximos da nossa realidade. A sua família é um exemplo de conjunto, onde os seus membros são seus elementos. Podemos também expandir um pouco esse pensamento e pensar na sua cidade como um conjunto, e os seus moradores como os nossos elementos. Se quisermos expandir um pouco mais, podemos ver o Estado como um conjunto, e quem seriam seus elementos? As cidades? Sim, é uma possibilidade. Outra são os próprios residentes do Estado. Depende do que queremos trabalhar. Já que falamos em Estado, por que não estender ainda mais a ideia? E falar do conjunto dos estados do Brasil mais o Distrito Federal. Se estiver estudando geografia também, lembra de todos os estados? Vamos lá? Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Eu ainda lembro de todos. Então, deixa eu fechar o Google aqui antes da gente continuar. Então, vamos lá. Nós também poderíamos separar esse conjunto de estados por regiões.
Então, vamos ver as regiões. Nós temos a região norte, com Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região sul, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sudeste, com Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Temos então o centro-oeste, com Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E por último, o nordeste, com mais estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Vamos ver o mapa. Veja, o Brasil seria o conjunto e os estados os seus elementos. Aqui temos os elementos listados e aqui nós poderíamos pegar outros conjuntos. Veja, o conjunto em verde seria da região norte, onde seus elementos são somente os estados da região norte. E assim, o mesmo para cada uma das outras 4 regiões. Vamos agora falar da igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos serão iguais quando tiverem os mesmos elementos. No nosso exemplo, o conjunto A e B são iguais. Veja que eles possuem os mesmos elementos, embora B não esteja em ordem crescente. Isso não importa, desde que os elementos sejam iguais. Quando dois conjuntos são diferentes, nós escrevemos A diferente de B. O símbolo é esse igual com um traço atravessado no meio. Para continuar, vamos fazer uma observação agora. Os conjuntos A e B possuem os mesmos elementos, embora quantidades diferentes. Porém, isso não importa. Veja, se eu te perguntar 2 elementos de A, você me dirá 0 e 1. Se eu te pedir outro, qual você me diria? A tem os elementos 0 e 1, embora se repitam. Por isso, A é igual a B. A quantidade de elementos iguais não importa. Agora, qualquer conjunto é formado pelos seus elementos. Veja, tem alguns símbolos voando aí, teve problema na animação. Mas se eu optar por colocar tudo na tela vai ficar mais confuso. Então, deixe os símbolos voando mesmo. É mais fácil aparecer pouco a pouco para você não se perder. Não é mesmo? Quando temos o elemento x pertencente ao conjunto C, dizemos que x pertence a C. E escrevemos x pertence a C com esse E mais rolicinho como símbolo. Aqui usamos x para falar de um elemento qualquer, assim como fazemos numa equação. Não estamos falando da letra x. Estamos usando x para falar de um elemento de modo geral. Quando um elemento x não pertence a um conjunto C, escrevemos x não pertence a C, com um traço no E, rolicinho. Como já havíamos dito antes, quando nos referimos a um elemento e vamos representá-lo com um x, para generalizar qualquer exemplo, ele deve ser escrito em letra minúscula. Em um conjunto representamos com a letra maiúscula, como fizemos com o C aqui nesse nosso exemplo. Então, vamos ver um exemplo para definir isso bem, para fixar na mente de vocês. O elemento x minúsculo pertence ao conjunto x maiúsculo. Veja, x minúsculo é o elemento, x maiúsculo o conjunto. Vamos ver agora alguns exemplos aqui. Veja, 2 pertence ao conjunto dos pares. Botamos então 2, o E pertence e o conjunto letra maiúscula. Como 2 não pertence ao conjunto dos ímpares, escrevemos 2 não pertence a I, que é o conjunto dos ímpares. Outro exemplo, 3 pertence ao conjunto dos ímpares, porque 3 é um número ímpar. 3 não pertence ao conjunto dos pares. E por último, nosso último exemplo é A pertence ao conjunto das vogais, A não pertence ao conjunto das consoantes. Um dos exemplos que dei no começo do vídeo foi do estado onde mora ser um conjunto e disse que tanto as cidades quanto os residentes do estado podiam ser usados como elementos. Iria depender de como iria querer trabalhar com o conjunto. Isso é definido pelo que chamamos de propriedade. É ela quem define quem são os elementos de um conjunto. Uma propriedade pode ser vista como uma lei que os elementos que a respeitam pertencem ao conjunto que queremos trabalhar. Definimos uma propriedade com uma letra minúscula e 2 pontos antes de descrever a lei. Vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo diz que x é um número natural ímpar. Veja, quem são os números naturais? Os conjuntos formados pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou seja, todos aqueles números que são naturais a nós desde que a gente aprendeu no jardim de infância. E eu quero quem? Somente os elementos ímpares. Então, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Que é o nosso segundo exemplo lá no começo desse vídeo. Veja,
A minha propriedade definiu quem era o conjunto em que eu ia trabalhar, quem seriam os elementos que eu pegaria desse conjunto. Nosso próximo exemplo, nós temos que x é uma vogal que antecede j. Aqui, o conjunto em que queremos trabalhar são das letras do alfabeto. E os elementos são vogais que antecedem j. Quem são essas vogais? A, E e I. Nossa próxima propriedade, a propriedade A, temos que x é um número natural entre 0 e 9. Já vimos quem são os naturais. Eu quero, então, os elementos entre 0 e 9. Quem são eles? São os números de 1 a 8. No nosso próximo exemplo, nós temos a propriedade B. X é um número natural par entre 0 e 16. Então, quem são nossos elementos? São 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esses são nossos elementos. Dizemos que um elemento x possui a propriedade P ou x pertence a C quando x satisfaz tal propriedade P, sendo C o conjunto que a representa. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor essa ideia. No nosso primeiro exemplo, nós temos que a propriedade P diz o seguinte: x é um número inteiro que satisfaz a condição x ao quadrado igual a 16. Quem são os números inteiros? Nós vamos ver isso no vídeo sobre conjuntos numéricos, mas dando uma adiantada. O conjunto de números inteiros são os naturais que nós já vimos, mais os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Então, para o elemento pertencer a esse conjunto, ele tem que ser inteiro e satisfazer essa condição aí, essa equação. Então, a gente pode expressar essa condição escrevendo no conjunto A os elementos menos 4 e 4, que são os dois elementos que satisfazem essa equação. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 ao quadrado, 16. Então, conjunto A vai definir a propriedade P. Então, a gente pode dizer que x satisfaz a condição P ou escrever x pertence a A. Ou seja, como 4 satisfaz essa equação, a gente diz 4 satisfaz a condição P. Ou escrevemos 4 pertence a A. Nosso próximo exemplo é outra propriedade P, dizendo x é uma vogal que antecede j. Como já vimos, essa condição vai ser representada pelo conjunto V, cujos elementos são A, E e I. E assim como antes, a gente vai dizer aqui se um elemento satisfaz a condição P ou escrever x pertence a V. Veja só, A satisfaz a condição P. Então nós escrevemos A satisfaz a condição P ou A pertence a V. O mesmo com E e com I. Agora há pouco eu falei que havia 3 modos de representar um conjunto. O terceiro modo se chama compreensão. É quando enunciamos ou citamos uma propriedade característica que todos os elementos possuem somente eles. Esse modo tem uma notação própria. Vamos agora retomar os exemplos que vimos lá no começo. Veja como fica a notação. No conjunto dos pares nós escrevemos assim, ó, x, esse símbolo significa tal, que, x tal que, x é um número natural par. Nosso próximo conjunto era o conjunto dos ímpares. Nós escrevemos I é igual ao conjunto dos x, tal que x é um número natural ímpar. R, x tal que x é um número natural primo. A, x tal que x é uma letra do alfabeto. C, x tal que x é uma letra, é uma consoante. V, x tal que x é uma vogal. E por último, conjunto B, x tal que x é um estado do Brasil, mais o Distrito Federal, que nós sabemos que não é estado. Agora, vamos retomar o exemplo do estado onde os elementos poderiam ser as cidades ou os residentes. Eu moro no Rio Grande do Sul. Podemos definir a propriedade I como x tal que x são os gaúchos com mais de 35 anos. Através dessa propriedade, vemos que os elementos serão os residentes. E que residentes? Os gaúchos com mais de 35 anos. Então eu terei um conjunto F, onde todas as pessoas com mais de 35 anos pertencerão por respeitar a lei da propriedade I, sendo então os elementos de F. Outra propriedade que nós podemos ver é a propriedade P, onde nós teremos que aqui as cidades são os elementos. A propriedade P nós vamos ter que x tal que x é uma das cidades mais conhecidas do Rio Grande do Sul, ou seja, as cidades que estão no mapa. Também poderíamos ter outra propriedade, a propriedade K, onde x é tal que x é as cidades com os nomes mais estranhos do Rio Grande do Sul. Quem são elas? Nós temos desde Mato Leitão, Travesseiro, Antagorda. Você lembra de mais algum? Então vimos como definir um conjunto através de uma propriedade.
onde através dela nós conheceremos quem são os elementos, que podem ser desde pessoas, ou cidades, ou letras, ou números, com determinadas propriedades que vai depender do que a nossa condição estabelecer. Visto isso, com essa base já sabemos o que são os conjuntos. Agora vamos ver alguns conjuntos particulares que são importantes.